Você tem contemplado o que no seu dia a dia? E como isso revela o que está no seu coração? Você tem sido trevas ou luz? Os seus olhos percebem o que no seu dia a dia? É sobre isso que a gente vai conversar no devocional de hoje, sobre Lucas 11:33. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom te ter aqui nesse lugar quentinho e aconchegante, onde a gente faz devocionais e conversa sobre todas as coisas, e de vez em quando tem umas resenhas literárias bem legais. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve e curte o canal. Ultimamente eu tenho conversado muito com Deus a respeito disso, a respeito de como os nossos olhos revelam muito sobre o que está no nosso interior. Ou seja, você vê uma cena e qual é o seu primeiro ímpeto? Ou seja, você vê um pessoal brigando, o seu primeiro ímpeto é você apartar a briga, é você trazer uma palavra de conforto, é você trazer paz, ou o seu primeiro ímpeto é brigar junto? O seu olhar sobre aquilo, como você vê aquela situação? Você vê uma situação onde você põe mais lenha na fogueira, ou você olha com compaixão para aquela cena? Os seus olhos, na verdade, são um indicativo do que está no seu interior. Ou seja, o que você tem contemplado no seu dia a dia, o que você tem sentido no seu dia a dia, é justamente o motor que vai fazer com que os seus olhos tenham o poder de discernimento. Ou seja, ao contemplar a face de Cristo no meu dia a dia, eu consigo ver a luz de Cristo redimindo todas as coisas. Então, ao olhar uma briga, eu entendo que a luz de Jesus Cristo pode chegar naquela briga com paz, com tranquilidade, orando interiormente por aquelas pessoas, ou eu posso simplesmente ter grandes trevas no meu coração, porque eu estou longe da glória de Deus, da luz de Deus, e por isso, dentro de mim, o que há é ira e contenda, e eu fico estressada junto, eu quero brigar junto, eu quero fazer com que a briga piore, porque eu também quero dar o meu pitaco. E, gente, isso é a realidade da vida. Muitas das vezes eu me vi nessa situação e me vejo até hoje sendo moldada pelo Espírito Santo em relação a isso. Mas a grande questão é, quando a gente percebe que os nossos olhos estão voltados para determinadas coisas, e como os nossos olhos percebem essas coisas, os meus olhos contemplam tais coisas, porque, na verdade, eu venho contemplando interiormente coisas que estimulam essa minha forma de ver. É por isso que o devocional de hoje é sobre Lucas 11:33, quando Jesus disse: ninguém, depois de acender uma lamparina, a coloca em lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Portanto, tenham cuidado para que a luz que está em vocês não sejam trevas. Pois se todo o seu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como lamparina, quando ilumina você em plena luz. O que todo cristão deveria almejar, sem sombra de dúvidas, é reluzir e brilhar como Jesus Cristo. Paulo diz, em 2 Coríntios, Paulo fala uma coisa maravilhosa no capítulo 3. No Antigo Testamento, Moisés passou por uma situação no qual ele contemplou a glória de Deus e ficou completamente e literalmente reluzente. A questão que Jesus diz, na verdade, ela é simbólica. Ela diz que nós precisamos resplandecer a glória de Deus. Ao seguir os passos de Cristo, ao ser como o Senhor e contemplarmos a sua face, somos como Moisés, que resplandeceu ao observar a glória de Deus. Do mesmo modo, a gente precisa observar a Cristo e nos conformar à sua imagem para também resplandecermos em glória através do Filho. Em Coríntios 3:18 está escrito assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Nesse caso aqui, ele não está falando mais sobre aquele momento de Moisés, mas está falando diretamente sobre Jesus Cristo, que é a imagem do Deus vivo. Então, fica a reflexão nesse devocional. O que você tem contemplado? Você tem contemplado, talvez, pessoas ímpias? Talvez você tenha contemplado ídolos? Talvez você tenha contemplado notícias inúteis? Talvez você tenha contemplado seus próprios pensamentos? A idolatria por si?
Talvez os seus olhos estejam resplandecendo nas coisas erradas, e por isso o seu interior talvez esteja em densas trevas, mas Jesus hoje te convida a contemplá-lo. Porque a partir do momento que os seus olhos se tornam luz, você não verá mais uma família como apenas uma família, mas um lugar em que Cristo pode transformar absolutamente tudo: a maternidade, o trabalho, acordar e dormir, tarefas triviais como escovar os dentes ou ir no supermercado. Todas essas coisas, Cristo nos renova e nos faz ter olhos diferentes para ver. Não mais estaremos sobre o jugo do pecado e sobre o jugo das trevas. Você está cansado de ver as coisas por uma perspectiva triste, fatalista, por uma perspectiva doentia, maligna muitas das vezes. Cristo te convida hoje a ter uma visão restaurada por Ele. Basta que você peça a Deus. Lê sua Bíblia, medite nessa palavra. Peça a Deus olhos que veem a sua glória. Peça para que Jesus o conforme segundo a sua imagem e, desse modo, resplandecer em glória, para a glória do Deus vivo, para a glória de Jesus Cristo. É isso, pessoal. Vocês gostaram desse devocional? Lembre-se sempre de fazer como Spurgeon disse. Ao ler uma palavra, um versículo, deguste como um docinho, como uma bala que você vai degustando ao longo das horas e pensando a respeito, e meditando, e trazendo à memória. Eu amo pensar nisso quando eu estou vendo os céus, quando eu estou vendo pessoas, quando eu estou nas minhas mais diversas situações, como Jesus redimiu os meus olhos, fazendo com que tudo se torne novo, melhor, abençoado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mande para aquele amigo ou amiga que você sente que precisa também receber essa mensagem. Ativem o sininho e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!